TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso Correio Serrano na TV. Muito obrigado pela sua presença, sua audiência. Chegamos a essa terça-feira com muita informação, muita notícia para você. Lembrando que você pode participar, claro, aqui dos nossos canais, tá aí na sua tela, tvc, correidamanhã@gmail.com, nosso e-mail oficial, e é claro, nosso WhatsApp, DDD 24, telefone é o 99323 1675. Manda sua mensagem, fala como é que está a sua região. Diz pra gente, os serviços públicos estão funcionando bem, transporte, buraco na rua, fala com a gente aqui, diz como é que tá tudo por aí na sua área. Hoje o dia amanheceu azul, pois é, aberto aí, que espetáculo, com sol já, um friozinho, né, já anunciando o inverno aí pro final do mês, dia 20 ele chega, né, já é agora aí o finalzinho dessa semana, o inverno tá chegando. Então você confere aí as imagens de hoje aqui da Paulo Barbosa, centro de Petrópolis, aqui do coração da cidade imperial, feitas aqui da nossa sede. Vamos às notícias desse dia 17/6/2025, mês de julho. Vamos lá conferir. A atividade econômica brasileira cresce 0,2% em abril, com saldo positivo pelo quarto mês seguido. Bancos passam a oferecer Pix automático a partir dessa segunda. Caixa libera abono salarial para nascidos em julho e agosto. Lago em Correias é despoluído e revitalização pelo programa Conexão Verde. Câmara Municipal de Petrópolis realiza audiência pública sobre a reforma da Previdência do INPAS. E Cláudio Castro e Cláudio Magnavita são homenageados e recebem título de cidadania petropolitana, agora no Correio Serrano na TV. Começamos a nossa edição olhando que a notícia lá no nosso Correio da Manhã, a edição do Rio de Janeiro, a edição dessa terça-feira, 17 de junho de 2025. A lucidez e maturidade política de Nicolas Ferreira é um fator que a direita não pode desprezar em 2026. Está aqui na coluna Magna Vita, página 3. Será? Veremos. E a OAB dá início a processo contra Marcelo Bretas. Ordem pode pôr o ex-juiz no Registro Nacional de Violações de Prerrogativas da Advocacia, impedindo de exercer a função de advogado, está na página 5. IPCA menor é aposta em fim de alta da Selic, está aqui ao projetar uma queda de IPCA de 5,44% para 5,25% para 2025, mercado financeiro, por meio do Boletim Focus, demonstra aposta em fim do ciclo de alta da Selic. Porto do Rio tem alta de transações, está na página 10, e lá na foto da legenda, governador em exercício Rodrigo Bacelar comanda inauguração em Campos, viu? Claro que na página 7, lá no nosso internacional, continua, né? Israel e Irã escalam guerra em muitas mortes, né? Com muitas mortes. Pois é, e muitos países já tomando dores de um ou outro país ali, o que preocupa cada vez mais essa escalada. Lá na página 12 agora, lá no nosso Petropolitano, infrações das empresas de ônibus aumentam em abril, enquanto a população sofre, empresas pedem aumento da tarifa. Pois é, as infrações aumentam e eles querem aumento. Fica difícil assim, né? Ônibus da Turp quebrou na Rua do Imperador, no centro, na tarde dessa segunda-feira. Está aqui a foto mostrando um pouquinho e contando os casos, né? As empresas aí pedem uma tarifa de R$ 6,40 na justiça, gente. R$ 6,40. Haja bolso para o trabalhador petropolitano pagar isso aqui, viu? Passagem mais cara que existe aí no estado, se bobear, indo para R$ 6,40, viu? Se isso acontecer realmente. E nas petropolitanas, relatório de fiscalização dos ônibus
Em atraso também, a Companhia Petropolitana de Trânsito e Transporte está com esse relatório atrasado. Que coisa, hein? Muito a se ver. E lá embaixo, 15ª Conferência de Assistência Social, depois da matéria aí dos ônibus, sobe um pouquinho o jornal para o pessoal ver, falando um pouco sobre essa conferência. Afinal, 20 propostas foram aprovadas na conferência sobre o tema aí de assistência social. Olha, vamos falar um pouquinho do que aconteceu na cerimônia realizada na sala Arthur de Saerp Neto na sexta-feira. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e o diretor aqui da TV Correio da Manhã, Cláudio Magnavita, receberam o título de cidadania petropolitana. Vamos conferir como foi. Noite fria e coração quente. Essa foi a frase que marcou a cerimônia de entrega de homenagens realizada no Centro Universitário Arthur Saerp Neto, a Unifase, em Petrópolis. A celebração foi realizada na última sexta-feira para a entrega do título de cidadania petropolitana, do Prêmio Educador Nota 10, do Destaque Empresarial de 2022 e 2024, do Prêmio Denone Pereira Alves, além do Prêmio Ivan Xavier, Padre Quinha e Dona Maria Nazaré. Ao todo, foram 38 homenageados pelos vereadores Ingo Rames e Fred Procópio, que atualmente são prefeito e secretário de governo de Petrópolis. Entre os homenageados, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. O título de cidadão, ele vem coroar esse amor que eu ganhei pela cidade, esse carinho que a cidade me trata. É impressionante quando eu ando pela cidade, as pessoas abraçando, cumprimentando. Então, assim, é uma cidade onde eu me sinto muito acolhido. Por sua ligação com a nossa cidade de Petrópolis, o senhor Antônio Cláudio Magnavita é agraciado com o título de cidadania petropolitana. Cláudio Magnavita, diretor da TV Correio da Manhã, também foi homenageado. Jornalista e empresário, sua ligação com Petrópolis surgiu a partir de 2021, quando assumiu a direção da TV Correio da Manhã e logo em seguida, no dia 16 de setembro de 2022, fundou o jornal Correio Petropolitano. Para ele, receber a homenagem aumenta a responsabilidade com o leitor do jornal e com a cidade. É um momento que nos dá muito orgulho. Eu estou muito emocionado em receber essa homenagem. É fruto de um trabalho de amor, de relacionamento com a cidade, mas, sobretudo, aumenta a nossa responsabilidade com Petrópolis. O título de cidadania petropolitana é dado para pessoas que realizaram trabalhos ou ações que apoiaram Petrópolis, que têm algum vínculo com o município e que receberam a homenagem. Todos eles são aprovados pelos parlamentares na Câmara Municipal. O atual prefeito de Petrópolis comentou sobre a entrega do título para o diretor da TVC. Conheci o Cláudio através da TV, né? E a gente, TV, jornal, enfim, todo o contexto que envolve o Cláudio Magnavita, o Correio da Manhã. Nos conhecemos, nos aproximamos, mas o título já tinha sido concedido antes da questão eleitoral. Então, só para deixar claro, assim, porque ele faz Petrópolis, porque ele investe na nossa cidade, o que ele representa para a imprensa petropolitana. Também foram homenageados com o título de cidadania petropolitana o atual presidente do Detran RJ, Vinícius Fará, e a secretária de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro, Daniele Barros. Feliz, orgulhoso, eu acho que eu tenho, como eu disse, uma relação muito forte com Petrópolis. Eu, quando deputado federal, fui um dos deputados que mais emendas colocou aqui no município. Minha relação com Petrópolis, ela é muito forte nas relações de amizade, nas amizades pessoais, mas nas ações políticas, independente do cargo que eu ocupei, eu sempre procurei estar próximo. Primeiro que eu sou apaixonado nessa cidade, acho que Petrópolis é uma cidade do mundo. Eu sou da Baixada Fluminense, da cidade Duque de Caxias, portanto uma cidade vizinha. Petrópolis sempre fez parte, né, da minha vida, da minha infância, por conta de que quando uma pessoa de Duque de Caxias quer passear, a gente fala, vou a Petrópolis passear. Então, Petrópolis sempre ocupou um espaço muito especial. A cerimônia contou com a presença de secretários do município, do estado, além de desembargadores do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o TJRJ. Aí, várias personalidades, então, na cerimônia. Mudar um pouquinho de assunto, ainda continuar falando aí de coisas boas para a cidade. A Prefeitura de Petrópolis, por meio do Balcão de Emprego, está oferecendo 135 oportunidades de emprego até essa sexta-feira
A gente confere agora o que tem no balcão de empregos aqui da cidade. São 34 oportunidades de primeiro emprego que não exigem experiência, em vagas para agente de proteção patrimonial, atendente de balcão, atendente de restaurante, operador de loja, cozinheiro de restaurante, confeiteiro e padeiro. O balcão desta semana também conta com 4 vagas destinadas a pessoas com deficiência para auxiliar administrativo e auxiliar de logística. Os candidatos podem encontrar todas as vagas e realizar o cadastro dos currículos no site da Prefeitura em Petrópolis, .rj.gov.br. Oportunidade para quem está procurando emprego, então, até sexta-feira no balcão de empregos aqui de Petrópolis, lá no site da Prefeitura, como dizem a matéria, viu? Vamos lá no Correio Serrano dar uma olhada também nas notícias da nossa serra, lá em Nova Friburgo, Teresópolis. Friburgo, por exemplo, perde verba para a proteção das mulheres, olha só. E aí a casa-abrigo para vítimas de violência vira uma incógnita na cidade. Eu vou ler um trechinho para você entender. A instalação da casa de abrigo para as mulheres vítimas de violência em Nova Friburgo ainda é incerta, principalmente após a Prefeitura Municipal perder uma verba de 814 milhões, quase 900 milhões, conquistadas através de emenda parlamentar participativa provida do mandato do deputado federal Glauber Braga, destinada à Secretaria de Assistência Social sobre abrigamento e acolhimento do grupo mencionado. Olha, então a verba agora é incerta, viu? E aí aqui fala um pouco sobre a recuperação, né? E sobre o abrigo em si. Os recursos seriam utilizados para a compra de equipamentos para o abrigo. E agora está incerto aí a reforma, a recuperação do abrigo, enfim. A gente não sabe como vai ficar muito bem, mas a matéria completa aqui te conta o caso. E olha, lá nas Teresopolitanas, primeiro encontro com cuidadores e equipes diretivas ali, tá? Evento é para alinhar ações nas redes. Falando um pouquinho sobre... Lá embaixo, o Bienal do Livro, a Biblioteca de Teresópolis, recebe voucher do governo do estado. A Bienal que está acontecendo no Rio de Janeiro. Você confere aqui a matéria também. A Bienal vai até o outro final de semana, né? Começou nesse último e vai até o próximo, tá? Então tá aqui uma nova experiência literária. A Bienal do Livro 2025 acontece até o próximo dia 22. Tá aqui falando um pouquinho sobre a Bienal do Livro no Rio de Janeiro. Lá na página da região do Vale, na página 14, está mostrando ali, olha, a reativação da linha férrea Angra-Barra Mansa tem novo avanço, viu? Ferret, DENIT e VLI trataram sobre a inspeção técnica do trecho. Pode ser que isso saia do papel, tá? Representantes da concessionária VLI Logística e do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes se reuniram nessa última segunda-feira na Prefeitura de Angra dos Reis para tratar de novos avanços para a reativação da linha férrea que liga o Porto de Angra dos Reis até Varginha, no estado de Minas Gerais. Na pauta, o início da inspeção técnica que fará aí o diagnóstico do trecho ferroviário, etapa necessária antes que a concessionária devolva a malha para a União. Pois é, então pode ser reativado isso aqui e é uma boa ferrovia que vai até Minas, então, né? Lá de Angra até Minas, interessante. Então, olha, a proposta faz parte do plano de ligar o Porto de Angra ao Porto Seco Sul de Minas. Tá aqui, então, a novidade. Lá do outro lado, no Correio do Vale, fala ali, Águas das Agulhas Negras abre inscrição para estágio. Então, você na região que procura estágio, Águas das Agulhas Negras tem estágio para você. Vagas são para Resende. Inscrições vão até o dia 5 de julho, viu? Então, tem bastante prazo ainda, mas é bom não dar mole, né? É até o dia 5, mas vamos correr atrás, né? Quem precisa aí sabe que está por lá. Embaixo, Detro Rio de Janeiro faz fiscalização do transporte público intermunicipal também em Barra do Piraí. O Detro dando uma dura aí no transporte intermunicipal por lá. E projeto com nadador de Volta Redonda é inaugurado, também falando um pouquinho sobre esporte. Quase 400 pessoas atendidas por esse processo. A reportagem completa, claro, no nosso jornal. Vamos dar uma olhada na política nacional, lá na nossa página 4.
Câmara aprova urgência para derrubar texto do IOF. Eu falei ontem bastante sobre isso aqui na nossa entrada, que estava pautado para ontem essa discussão, mas nem começou. Aí agora já se pautou a urgência para ele. A oposição critica aumento de taxação como solução fiscal. E aí o plenário da Câmara dos Deputados aprovou a urgência desse tema como votação, viu? E Mota atendeu ao pedido aí da oposição para votar urgência. Embaixo, o governo tenta tirar lucro com um discurso sobre taxar mais ricos. Tá aqui, ó, mas o Congresso não aceitou muito bem isso não. No Correio Político, estaria Haddad no limite do esgotamento? Tá aqui uma pergunta. Haddad afasta-se na iminência de uma derrota, falando sobre justamente aí mais esse caso do IOF. Lá embaixo, no Correio Político, né? Gleisi sai na defesa de Mota como resposta, tá? Gleisi saiu em defesa de Hugo Mota, falando aqui, olha, na sequência das notícias do jantar do Haddad com as prerrogativas, a ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, saiu na defesa de Hugo Mota. O relacionamento do presidente, Hugo Mota, com o governo do presidente Lula tem se caracterizado por responsabilidade e firmeza nos encaminhamentos, acordos em comum, respondeu Gleisi nas redes sociais, contradizendo Haddad aí. Eu acho que o Haddad já está, coitado, no limite realmente, já não dá mais para ele, viu? Infelizmente, essa é a leitura política que eu venho fazendo. Trocar um ministro talvez seja a solução hoje. Trocar um ministro da economia ali, né? O ministro da Fazenda, talvez seja a solução. Pessoal, tem muito mais no nosso jornal, você confere, claro, no nosso site ou indo às bancas de jornal, R$2 somente, você fica bem informado, dá uma olhadinha por lá, tem muita coisa, tem o segundo caderno, tem outras notícias também do internacional, política, falando do esporte, tem muita coisa rolando no esporte também no nosso jornal. Mas agora eu faço um rápido intervalo, na volta você vê que Caixa libera o abono salarial para nascidos em julho e agosto, e você vai ver também que a atividade econômica brasileira cresce 0,2% em abril, com saldo positivo pelo 4º mês seguido. Correio Serrano volta já. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou. Mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou
e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Estamos de volta. E olha, de acordo com informações do Banco Central, pelo quarto mês seguido, a atividade econômica brasileira apresentou um pequeno aumento divulgado na última segunda-feira. O índice de atividade econômica do Banco Central, o IBC-BR, subiu 0,2% em abril, comparado ao mês anterior. Na comparação com abril de 2024, houve crescimento de 2,5%, sem ajuste para o período, já que a comparação é entre meses iguais. No acumulado do ano, o indicador ficou positivo em 3,5% e em 12 meses registrou aumento de 4%. O IBC-BR é uma forma de avaliar a evolução da atividade econômica do país e ajuda o Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom, a tomar decisões sobre a taxa básica de juros, a Selic, definida atualmente em 14,75% ao ano. O índice incorpora informações sobre o nível de atividade de setores da economia, como indústria, comércio e serviços e agropecuária, além do volume de impostos. A Selic é o principal instrumento do Banco Central para alcançar a meta de inflação. Quando o Copom aumenta a taxa básica de juros, a finalidade é conter a demanda aquecida. E isso causa reflexos nos preços, porque os juros mais altos, eles encarecem o crédito e estimulam a poupança. Desse modo, taxas mais altas ajudam a redução da inflação, mas também podem dificultar a expansão da economia. Quando o Copom diminui a Selic, a tendência é que o crédito fique mais barato, com incentivo à produção e ao consumo, reduzindo o controle sobre a inflação e estimulando a atividade econômica. A alta do preço dos alimentos e da energia e as incertezas em torno da economia global fizeram o órgão aumentar mais uma vez os juros em 0,5 ponto percentual na última reunião, em maio, no sexto aumento seguido da Selic em um ciclo de contração na política monetária. Em comunicado, o Copom não deu pistas sobre o que deve ocorrer na próxima reunião a ser realizada nesta semana. O colegiado afirmou apenas que o clima de incerteza permanece alto e exigirá prudência da autoridade monetária, tanto em eventuais aumentos futuros, como no período em que a Selic deve ficar em 14,75% ao ano.
Pois é, e olha só, cerca de 3,8 milhões de trabalhadores com carteira assinada nascidos em julho e agosto que ganham até 2 salários mínimos já podem sacar, isso desde ontem, segunda-feira, o valor do abono salarial, ou seja, aquele programa do PIS, né, ou do PASEP para quem é funcionário ou servidor público, já em 2025, ano base 2023. A quantia está disponível no portal gov.br. Confiram. Ao todo, a Caixa Econômica Federal irá liberar pouco mais de 4 bilhões de reais neste mês. Aprovado no fim do ano passado, o calendário de liberação segue o mês de nascimento do trabalhador. Os pagamentos começaram no dia 17 de fevereiro e vão até o dia 15 de agosto. O trabalhador pode conferir a situação do benefício no aplicativo Carteira de Trabalho Digital. Neste ano, 30 bilhões de reais poderão ser sacados. Segundo o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, o abono salarial de 2025 será pago a 25 milhões de trabalhadores em todo o país. Desse total, cerca de 22 milhões que trabalham na iniciativa privada receberão o PIS e 3.800.000 servidores públicos, empregados de estatais e militares têm direito ao PASEP. O PIS é pago pela Caixa Econômica Federal e o PASEP pelo Banco do Brasil, como ocorre tradicionalmente. Os pagamentos serão divididos em 6 lotes, baseados no mês de nascimento. O saque iniciará nas datas de liberação dos lotes e acabarão em 29 de dezembro de 2025. Após esse prazo, será necessário aguardar convocação especial do Ministério do Trabalho. Tem direito ao benefício o trabalhador inscrito no PIS/PASEP há pelo menos 5 anos e que tenha trabalhado formalmente por no mínimo 30 dias no ano base considerado para apuração, com remuneração mensal média de até 2 salários mínimos. Também é necessário que os dados tenham sido informados corretamente pelo empregador na relação anual de informações sociais. O valor do abono é proporcional ao período em que o empregado trabalhou com carteira assinada em 2023. Cada mês trabalhado equivale a um benefício de R$ 126,50, com períodos iguais ou superiores a 15 dias contados com o mês cheio. Quem trabalhou 12 meses com carteira assinada receberá o salário mínimo cheio, R$ 1.518. Tá aí então. E olha só, com a promessa de substituir o débito automático e os boletos, o Pix automático entra em vigor nesta segunda-feira. Extensão do Pix, a ferramenta permite ao usuário autorizar pagamentos periódicos a empresas e prestadores de serviços, como microempreendedores individuais MEI. O cliente autoriza uma única vez, com os débitos ocorrendo automaticamente na conta do pagador. Desde o fim de maio, o Pix automático está disponível para todos os clientes do Banco do Brasil. A maior parte das instituições financeiras, no entanto, só começa a oferecer o serviço nesta segunda-feira. A ferramenta pretende beneficiar tanto empresas quanto consumidores. De acordo com o Banco Central, o débito automático vai beneficiar até 60 milhões de brasileiros sem cartão de crédito. Para as empresas, a nova tecnologia vai facilitar a cobrança ao simplificar a adesão à cobrança automática. Isso porque o débito automático exige convênios com cada um dos bancos, o que na prática só era possível a grandes companhias. Com o Pix automático, bastará a empresa ou o MEI pedir a adesão ao banco onde tem conta. E como funciona? A empresa envia um pedido de autorização de Pix automático ao cliente. No aplicativo do banco ou instituição financeira, o cliente acessa a opção Pix automático, lê e aceita os termos da operação, define a periodicidade da cobrança, o valor fixo ou variável e o limite máximo por transação. A partir da data acordada, o sistema faz os débitos automaticamente. A cobrança pode ser feita 24 horas por dia, 7 dias por semana, inclusive em feriados. O usuário pode cancelar a autorização e ajustar valores e periodicidade a qualquer momento. O Pix automático só é válido para pessoas físicas, como pagadoras e empresas, ou prestadores de serviços, como cobradores. O pagamento periódico entre pessoas físicas, como mesadas ou salários de trabalhadores domésticos, é feito por outra modalidade, o Pix agendado recorrente, obrigatório desde outubro de 2024. Algumas contas pagas com Pix automático são as contas de consumo, como luz, água e telefone, mensalidades escolares e de academias, assinaturas digitais como streaming, música e jornais, clubes de assinatura e serviços recorrentes e outros serviços com cobrança periódica. Algumas empresas, principalmente micro e pequenas, usavam o Pix agendado recorrente para cobranças periódicas. O Pix automático promete simplificar as operações de cobrança.
Interessante, viu? Olha só, a União pagou mais de R$1 bilhão em dívidas atrasadas de estados e municípios em maio. Segundo o relatório de garantias honradas pela União em operações de crédito e recuperação de contragarantias, divulgado nesta segunda-feira pelo Tesouro Nacional, no acumulado do ano já são R$4 bilhões e 42 milhões de débitos honrados de entes federados. Do total pago no mês passado, 745 milhões e 80 mil reais são débitos não quitados pelo Estado do Rio de Janeiro. Dos 4 bilhões e 42 milhões de reais de dívidas de entes federados honradas pela União em 2025, 1 bilhão e 63 milhões de reais são do Rio de Janeiro. Desde 2016, a União pagou 79 bilhões e 86 milhões de reais em dívidas garantidas. As garantias representam os ativos oferecidos pela União, representada pelo Tesouro Nacional, para cobrir eventuais calotes em empréstimos e financiamentos dos estados, municípios e outras entidades com bancos nacionais ou instituições estrangeiras. Como garantidora das operações, a União é comunicada pelos credores de que não houve a quitação de determinada parcela do contrato. Caso o ente não cumpra suas obrigações no prazo estipulado, o Tesouro compensa os calotes, mas desconta o valor coberto de repasses federais ordinários, além de impedir novos financiamentos. Sobre as obrigações em atraso, incidem ainda juros, mora e outros encargos previstos nos contratos de empréstimo, também pagos pela União. E olha, a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro anunciou na última sexta-feira, dia 13, durante a abertura da 22ª edição da Bienal do Livro, um pacote de fomento ao setor literário, composto por 4 editais, com investimento total de mais de R$10 milhões e mais de 230 vagas disponíveis. Os editais terão inscrições abertas ainda nesse mês. Além dos R$10 milhões, a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro realizou a distribuição de R$1 milhão em vouchers para as bibliotecas municipais do interior fluminense utilizarem durante a Bienal do Livro, somando um investimento total de mais de R$11 milhões ao setor literário do Estado. Na última sexta-feira, foi feita a distribuição de 101 cartões no valor de R$10 mil cada para as bibliotecas cadastradas no Sistema Estadual de Bibliotecas, com o objetivo de melhorar e ampliar o acervo desses equipamentos culturais. O conjunto de ações integra a campanha Do Rio ao RJ, promovida pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, em comemoração ao título Capital Mundial do Livro, recebido pelo Rio de Janeiro neste ano. O pacote de editais Literatura do Rio ao RJ, promovido pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, contemplará as linhas de produção literária, projetos artísticos a partir de obras literárias, feiras literárias e projetos de formação, contação de histórias e manutenção de espaços literários. As inscrições serão abertas em junho através de publicação no Diário Oficial do Estado. Vou fazer um intervalo novamente e aí eu te falo que com frio antecipado, a rede hoteleira deve registrar mais de 85% de ocupação em Petrópolis. Você vai ver também que a Câmara Municipal daqui da Cidade Imperial de Petrópolis realiza audiência pública sobre a reforma da Previdência do INPAS. Voltamos já. Minha mãe é socorrista do SAMU. Ela trabalha muito ajudando as pessoas. Ela tá sempre pronta para atender todo mundo, em todo canto da cidade. E para atender as pessoas com mais agilidade, agora tem até moto, a motolância, e helicóptero também. Ela me contou que agora o Rio tem muito mais SAMU. É verdade. O SAMU mudou para atender melhor, para chegar mais rápido. O governo do Rio inaugurou mais bases 24 horas, contratou mais socorristas e mais equipamentos. E sabe o que mais? Agora tem SAMU em todos os municípios do Rio. Porque nós, do governo do estado, colocamos as contas em dia e investimos mais de R$87 milhões nesse serviço que é essencial, o nosso SAMU. A saúde merece sempre mais. Então, pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para
Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Copper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Estamos de volta. E olha só, gente, todo mundo sabe que soltar balão é crime, né? Mas ontem, pela região do Quitandinha, Bingen, foi filmado um balão enorme e com muitos fogos. Vamos dar uma olhada no videozinho. A pessoa está até falando aí que nos enviou o vídeo. A Roberta estava muito ligada e enviou o vídeo para a gente aqui. Passa o vídeo para mim, por favor, aí, Jonathan. Olha a quantidade de fogos que esse balão tá... Balão muito grande, subindo agora no centro de Petrópolis. Tá? Muito fogos, isso é um crime ambiental grave, tá? Isso pode causar morte de pessoas, incêndio em floresta, né, cara? Igual já tivemos aqui em Petrópolis, vários incêndios causados por esses balões. Consequentemente, isso aí, ó, onde tinha floresta, passa a ter capinho, ter a terra desprotegida, depois tem as barreiras que matam as pessoas. Vamos denunciar esses criminosos aí, pessoal. Olha aí que absurdo, vamos denunciar. Isso é completamente proibido, tá? Passa as informações para mim, por 93 Corpo Bombeiro, delegacia, linha direta, tá linha vendo? verde ali, de linha direta Denuncia, ali, tá? é isso aí. Como ele fala, denuncia esse tipo de coisa. Crime ambiental não pode. Gente, balão nessa época do ano é fogo na mata, com certeza. Caiu, mato seco, aquele capim ali já seco demais, né? Já queimado. Nossa, é tragédia pura, não pode. E esse balão estava pelo centro de Petrópolis, Bingen e Quitandinha. Ele passou por essas regiões, né? Eu escutei os fogos dele ontem durante a noite e era muitos fogos. E não era um balão pequeno, não. O vídeo é noturno, mas era um balão enorme, tá? Vamos seguir aqui o nosso jornal, porque olha só, uma decisão da 4ª Vara Civil de Petrópolis estipulou um prazo de 30 dias para que a Prefeitura faça o cálculo de uma nova tarifa para o transporte público da cidade. A decisão foi aí proferida no dia 11 de junho pelo juiz Jorge Luiz Martins Alves e publicada na última sexta-feira, dia 13. Na decisão, publicada na última sexta-feira, o juiz Jorge Martins, da 4ª Vara Civil, atendeu a um pedido de liminar das 3 empresas que prestam serviço em Petrópolis, onde elas alegam desequilíbrio financeiro do contrato e solicitam reajuste da passagem para R$ 6,40. O juiz entendeu que a situação atual prejudica o equilíbrio econômico-financeiro do serviço. Atualmente, o valor cobrado em Petrópolis é de R$ 5,15 para pagamentos em cartão e R$ 5,30 para passageiros que pagam com dinheiro.
A decisão do magistrado também critica o uso da ameaça de greve de rodoviários como argumento para justificar a urgência do pedido por parte das empresas. Além disso, para ele, o parecer da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transporte, que fundamentou a negativa do último reajuste pedido para o valor de R$ 6,40, está em desacordo com um contrato de concessão firmado com as empresas. Apesar disso, os petropolitanos têm visto ônibus quebrados em linhas que atendem a cidade e não concordam com o aumento da passagem. Mas em relação ao aumento, eu acho que Petrópolis paga, cobra uma tarifa muito alta da passagem. Eu acho que poderia ser um valor menor ou proporcional ao que a gente anda. Não acho justo eu andar 10 minutos e pagar o mesmo valor de uma pessoa que vai até Itaipava, por exemplo. E R$ 6,40 realmente para mim que moro ali no Morém, é muito caro, tinha que ter tarifa igual antigamente. Uma passagem daqui do Morro do Alemão, do Vale do Carangola, está muito caro. Em nota, o CETRANSPETRO informou que a legislação municipal, federal e contratos dão a garantia de que a tarifa de ônibus precisa ser discutida e ajustada anualmente. Além disso, informou que todos os insumos que compõem a estrutura de cálculo da tarifa sofreram aumentos significativos desde o último decreto. O órgão também destaca a necessidade do reajuste como forma de garantir o equilíbrio econômico e financeiro dos contratos e do setor de transporte da cidade. Por fim, esclarece que um novo pedido foi protocolado no mês de maio com a atualização dos custos, que chega a R$ 6,40, com todos os itens devidamente contabilizados e o pagamento regular do subsídio Vale Educação, que impactou na redução da tarifa em 93 centavos. Pois é, novo cálculo para a tarifa, da passagem aqui. O transporte não está ainda bom na cidade, Não está de excelência, o que deveria ser. E mais um aumento no bolso do cidadão, eu sou muito contra, viu? Mas veremos o caso, como ficará. A decisão é judicial, a prefeitura vai ter que fazer um novo cálculo. É o que aí pede a decisão do juiz. Bom, e olha só, um homem de 49 anos que já foi preso, escutem essa, 23 vezes, isso mesmo, 23 vezes, foi flagrado novamente cometendo um crime em Petrópolis. Diante disso, agentes da Polícia Militar detiveram mais uma vez o acusado. Além das mais de 20 prisões anteriores, o acusado havia saído da cadeia no último dia 5 de junho. Desta vez, segundo a polícia, ele foi preso após arrombar um carro e furtar de dentro dele uma bolsa. A dona dos objetos acompanhava o filho em uma aula de futebol quando o crime ocorreu. Após levantamento de dados, nossos policiais localizaram um homem juntamente com os produtos que ele adquiriu com os cartões da vítima. Diante de mais um delito, o homem foi encaminhado à 105ª Delegacia de Polícia Civil no Retiro, onde foi autuado em flagrante por furto e permaneceu preso. Aí fica difícil, A polícia prende 23 vezes o cidadão e o cidadão é solto 23 vezes. Como? Eu fico me perguntando. As nossas leis têm que ser mais duras, mais bem aplicadas, com menos brechas ali para o cidadão que foi preso, cometer um crime e sair em liberdade. Tá difícil assim, E olha só, um homem que havia sido preso também na semana passada por assaltar no centro de Petrópolis, voltou a cometer o mesmo crime também, olha só, dias depois de ser liberado. Confiram. Equipes do Serviço Reservado do 26º Batalhão de Polícia Militar, em uma ação conjunta com a Polícia Civil, prenderam na noite de sábado, dia 14 de junho, um criminoso que na manhã do mesmo dia cometeu 2 assaltos à mão armada no centro da cidade. Este mesmo homem já havia sido detido na mesma semana, após ser flagrado portando uma faca em um táxi prestes a assaltar o motorista. Na ocasião, não pôde permanecer preso. Segundo a legislação atual, como ele não chegou a anunciar o crime, a prisão não foi autorizada. As equipes do Serviço Reservado, juntamente com as equipes da 105ª Delegacia de Polícia Civil, prenderam um criminoso que na manhã de hoje, sábado, cometeu 2 roubos à mão armada no centro da cidade de Petrópolis. De acordo com a Polícia Militar, o criminoso é um velho conhecido da polícia. Já foi abordado diversas vezes e possui condenações por tráfico de drogas e violência doméstica. Investigações apontam que ele também esteja envolvido em outros roubos de rua registrados nos últimos dias. O criminoso é um velho conhecido da polícia. Ele já foi abordado diversas vezes pela Polícia Militar, enquanto nas ruas. Ele tem passagens por violência doméstica, tráfico de drogas, e ele é apontado também como um dos autores de diversos roubos de rua que aconteceram no centro da cidade de Petrópolis.
Assim fica difícil, né? O policial vai lá, prende, né? Mais um caso desses aí. E aí por que não está preso, né? Tem ali passagem por diversos crimes e não está preso. A população fica achando que isso aí só que ela é boba, né? Só pode, porque não tá difícil. Prendeu, tem que ficar preso, pagar pelo seu crime, não ficar sendo solto ali diversas vezes. E olha só, a Prefeitura de Petrópolis nomeou mais de 17 professores aprovados no concurso público para cargos efetivos do quadro permanente da Rede Municipal de Ensino. As nomeações foram publicadas no Diário Oficial na última sexta-feira. Quem traz mais informações é o repórter Francisco Sherman. As convocações fazem parte do planejamento de gestão voltado ao atendimento das demandas pedagógicas e administrativas da rede. Foram convocados 6 professores de educação básica das disciplinas de ciências, 4 de educação artística, 2 de ensino religioso, 2 de português, 1 de geografia, 1 de inglês e 1 de educação física, com distribuição entre o Centro Histórico e o Cascatinha. O processo de nomeação segue os trâmites legais estabelecidos pelas leis municipais e os candidatos devem ficar atentos aos prazos de apresentação de documentos, realização de exames médicos e escolha da unidade de lotação. A Secretaria da Administração é responsável por receber os documentos, enquanto que a Secretaria da Saúde coordena os exames admissionais. Após essas etapas, a Secretaria da Educação define para quais unidades os professores serão encaminhados conforme as necessidades da rede. Com essa nova convocação, a Prefeitura dá continuidade ao cronograma de chamadas do concurso de educação, com foco na valorização da carreira docente e no fortalecimento das políticas públicas de educação. Francisco Sherman, para a TV Correio da Manhã. E olha só, para apoiar aí empresas de moda íntima, praia e fitness na jornada de internacionalização, o Sebrae Rio, pelo 2º ano, é um dos participantes do Sind Exporta, um projeto realizado pelo Sindivest, Sindicato das Indústrias do Vestuário de Nova Friburgo e região, em parceria com entidades que visam o crescimento e capacitação de empresas, com foco no mercado internacional. Este ano, o Sebrae Rio está capacitando 20 micros e pequenas empresas no ProGlobal Moda Íntima. Dentro dessa capacitação, há consultorias sobre negociação, formação de preços, documentação no exterior, entre outros temas. A 2ª edição do ProGlobal prepara os empresários para a FEVEST Experience 2025, a maior feira de moda íntima da América Latina, onde haverá uma rodada de negócios com compradores internacionais do Mercosul. De acordo com o Sebrae Nova Rio, o projeto ProGlobal, em parceria com o Sindivest, está sendo uma oportunidade ímpar das empresas do polo se prepararem em busca de novos mercados internacionais e, por consequência, também para o mercado interno, pois muitos temas alavancam a gestão da empresa como um todo. Pois é, gente. Agora a gente muda de assunto, fala aqui da cidade novamente, porque a Câmara Municipal de Petrópolis promoveu uma audiência pública para debater a proposta de reforma da Previdência do Instituto de Previdência e Assistência Social do Servidor Público Municipal de Petrópolis. Estiveram na reunião vereadores, representantes do INPAS, sindicatos, servidores públicos e membros da sociedade civil. Vamos conferir. A audiência foi promovida pela Comissão Permanente de Trabalho e Defesa dos Servidores Públicos e apresentou dados técnicos, históricos e financeiros que fundamentam um parecer contrário ao projeto de lei complementar número 277/2025, enviado pela Prefeitura. A proposta visa adequar o regime próprio de previdência social municipal às exigências do Tribunal de Contas do Estado do Rio, mas inclui, segundo a avaliação da comissão, uma série de medidas administrativas que não têm respaldo legal, não apresentam justificativa técnica e não foram discutidas com os servidores. O projeto é um projeto complexo, técnico, para sanar o déficit atuarial declarado pelo atuário em abril de 2025. Foi imposto pela Constituição isso desde 2019 e não foi feito. Então, a cada ano, o INPAS sofre, sangra, não é
não é confortável para nenhum servidor pagar uma alíquota de 14%, 16% ou 18%. Foram apontadas diversas irregularidades no texto enviado pelo Executivo. Entre elas, a ausência de participação dos servidores na elaboração do projeto, a falta de anuência do Conselho Municipal Previdenciário em descumprimento a uma lei federal e a inexistência de estudo de impacto financeiro para alteração com a redução das pensões por morte. Quando usa essa palavra sangrar, quando que o governo e quanto que o governo pretende sangrar também para resolver a situação do INPAS, né? Nós não vamos sangrar sozinhos. Tem que ter uma contrapartida grande do governo em relação a isso, né? O governo tem que apresentar de onde vai tirar novos recursos para o INPAS, qual é o planejamento para a saúde do INPAS, porque o INPAS pertence a nós, servidores. O INPAS não é dos vereadores, o INPAS não é do prefeito, o INPAS é nosso, dos servidores, né? Construído com o nosso dinheiro, com o dinheiro do suor do nosso trabalho. O projeto propõe alíquotas progressivas de 14%, 16% e 18%. Também foi destacada a tentativa de regularização retroativa do símbolo DAS2, referente a um cargo comissionado criado em abril de 2025, fato considerado irregular e que só foi corrigido após denúncia. Além disso, a proposta inclui a criação de 12 novos cargos no INPAS, gerando um impacto financeiro estimado em R$500 mil por ano, sem apresentação de necessidade ou justificativa plausível, caracterizando uma tentativa de ajustar questões administrativas de forma inadequada por meio da reforma previdenciária. Todo mundo sabe que esse projeto chegou aqui. Esse projeto só não foi colocado em apreciação em regime de urgência, porque desde o primeiro momento que o projeto chegou, nós começamos a fazer as reuniões nessa casa. Diante do cenário exposto, a Comissão Permanente de Trabalho e Defesa dos Servidores Públicos emitiu parecer final desfavorável à tramitação do projeto de lei complementar em sua forma atual. A comissão decidiu, então, que o projeto será devolvido ao Executivo Municipal para que seja devidamente adequado, para que seja retirada as alíquotas, conforme determina o Tribunal de Contas do Estado. A comissão determina ainda que o projeto deve sofrer as alterações para que o servidor não seja prejudicado nem perca os seus direitos. A Câmara Municipal também comunicará formalmente o Tribunal de Contas do Estado sobre a proposta apresentada e as inconformidades. E olha só, o Lago de Correias, em Petrópolis, voltou a ganhar vida no sábado com a entrega da revitalização completa promovida pelo projeto Conexão Verde, em parceria com o INEA. Abandonado por anos e totalmente assoreado, o lago foi despoluído e transformado em um novo espaço de convivência, sustentabilidade e segurança para os moradores da região. O processo de revitalização do Lago de Correias, localizado na Rua do Lago, próximo à entrada do Vale do Sossego, em Petrópolis, começou em junho de 2022, quando o projeto Conexão Verde identificou a situação crítica do local e iniciou os primeiros esforços de limpeza e retirada de entulho. Em setembro de 2024, a intervenção ganhou força com o apoio do Instituto Estadual do Ambiente. Desde então, o local passou por uma transformação com a despoluição das águas, remoção de resíduos e replantio de mudas doadas pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Pessoal, estou aqui no Lago de Correias, Rua do Lago, aqui na entrada do Vale do Sossego. Quando nós chegamos aqui, isso aqui era só terra, só lixo. Além da restauração ambiental, o local recebeu o 8º ponto de entrega voluntária do Conexão Verde, incentivando a coleta seletiva e o descarte adequado de recicláveis. A ação é mais um passo da iniciativa idealizada pela OpenSat Soluções, que busca tornar Petrópolis uma cidade lixo zero. O ponto de entrega instalado no local permite o descarte gratuito e responsável de resíduos como papel, plástico, vidro e metal. A gente conta com a colaboração da comunidade. Isso aqui não é para a gente, isso aqui é um projeto que é para a comunidade. A comunidade local abraçou a ideia da revitalização. Adriano Fiorini, morador da região, abraçou o projeto desde o início e recolheu com as próprias mãos 300 sacos de lixo do lago. Parte da história da região, o lago não estará mais apenas nas lembranças dos moradores. Recolhi
nesse exercício para a parte superior do corpo, 300 sacos de lixo, plásticos, metais, alumínio, tudo jogado no entorno do lago. Esses sacos eram de ração de cachorro do Grande. Agora, o antigo ponto de encontro de famílias e memórias afetivas de gerações voltou a ganhar vida. Começamos mais uma previsão do tempo. Mais uma semana se inicia e a previsão é de elevação na temperatura para esta terça-feira nas nossas cidades de cobertura. Bem, o dia em Nova Friburgo será de sol entre nuvens e possibilidade de pancadas de chuva isoladas durante a tarde, apesar de haver aumento na temperatura que deve variar entre mínima de 11 e máxima de 22 graus. Em Teresópolis, a terça-feira será de sol entre nuvens pela manhã e durante a tarde. À noite, as nuvens se dissipam e não há probabilidade de chuva para a região. Os termômetros vão marcar mínima de 12 e máxima de 22 graus Celsius. Em Petrópolis, a previsão é de sol o dia todo, com algumas nuvens à tarde e noite estrelada. As temperaturas passam por leve elevação, variando entre mínima de 12 e também máxima de 22 graus. Em Paraíba do Sul, o dia será parecido, com previsão de sol entre nuvens pela manhã e durante a tarde, e noite de céu limpo. Os termômetros podem variar entre mínima de 12 e máxima de 23 graus. E agora, para finalizar, em Três Rios, a terça-feira será de sol com algumas nuvens e também leve elevação na temperatura, variando aí entre mínima de 11 e máxima de 24 graus. Também não há probabilidade de chuva para a região. Bem, essa foi mais uma previsão do tempo. Aproveite o dia e mantenha-se informado sobre as condições climáticas locais. Até a próxima! Pessoal, terminando a nossa edição aqui, mas amanhã às 7h30 eu tô de volta, claro, com muita informação para você. Obrigado pela audiência, até amanhã, viu? Tchau, tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.